Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar desta noite de domingo, agradecendo a cada um que se encontra aqui ao vivo e aos que vão ouvir depois gravado. Um grande abraço a cada um de vocês. Pedimos que nos ajude aí curtindo, deixando o seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve o Evangelho, como tem sido as suas experiências. Se tiver também pedidos de orações, pode deixar que a gente tem separado para colocar nas nossas reuniões e também nas nossas vibrações. Vamos entrando em sintonia com o nosso Mestre Amigo Jesus, com os bons espíritos, com as forças que emanam da natureza, nos ligando mentalmente a Jesus, que Ele é o alimento, a força, a sustentação que nos move a cada dia, através das suas palavras, pedindo a Ele que esteja conosco em mais um momento de oração. Separe o seu copo, sua jarra com água, tenta entrar nesse momento em vibração. Se é a primeira vez que você faz o Evangelho no Lar aqui conosco, se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, aí você pode acompanhar ou apenas ouvir a leitura, as instruções, e todos os domingos nós temos aqui este momento de oração, graças a Deus. E este é o último Evangelho do mês de maio. O mês de maio está se despedindo aí, chegando já ao mês de junho. Agradecemos também a Deus pelo término desse mês, por estarmos aqui sempre bens para levarmos um pouco da luz do Evangelho para cada um de vocês. Então vamos à nossa prece inicial, pedindo a Jesus a autorização para iniciarmos o Evangelho do Lar dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Não nos deixeis cair no erro, nas tentações, mas nos livra do mal, Senhor. Porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui reunidos numa mesma sintonia vibracional, pedindo ao Senhor, mais uma vez, esteja conosco. Nos dê a intuição necessária para as interpretações. Utilize neste momento, através da minha boca, pelos espíritos amigos, para que eu possa levar o esclarecimento necessário a cada irmão. Mesmo que eles não entendam de pronto aqui a mensagem do Evangelho, que possa repercutir durante as noites de sono, através dos sonhos, através das intuições, através das memórias que vêm do inconsciente, que essas pessoas que estão aqui encarnadas ou desencarnadas ouvindo este Evangelho possam interpretar e utilizar deste conteúdo para as suas vidas, para as suas rotinas, com seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Nós agradecemos, Jesus, e pedimos mais uma vez que esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar, meus irmãos, com o livro Segue-me, de Chico Xavier, a psicografia do Chico, né? O Espírito é o Emmanuel. Saiu para nós aqui hoje o Problemas do Amor, o capítulo Problemas do Amor. Este livro, os capítulos não são numerados, então tem que procurar pelo título, tá? Quem tem aí em casa esse livro. Logo no início, Emmanuel coloca uma passagem de Filipenses, no capítulo 1, no item 10. A passagem traz o seguinte: para que aproveis as coisas que são excelentes, para que façais sinceros e sem escândalo algum, Paulo. Emmanuel vai trazer a explicação e ele começa a falar sobre o amor. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não o desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele
denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, esta mesma força se converte nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúmes é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairando a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula uma indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação de amor no império da sublimação que o aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas das vezes o amor é simplesmente querer. E tão somente com querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Problemas do amor, a reflexão que inicia-se este evangelho. Quantos de nós já não tivemos o amor adoecido e simplesmente colocamos ele como amor? O amor, meus queridos irmãos e irmãs, não tem relação com o sentimento adoecido. Sentimento adoecido é outro nome, como o Emmanuel está nos falando aqui, que muitas das vezes o amor, quando ele é preso em si mesmo, pode virar avareza, é um ciúmes desmedido, é também o ódio, que é o amor adoecido de ontem. Nós não podemos odiar alguém sem ter estabelecido uma relação, seja qual for esta relação. Em algum momento foi uma relação, mesmo que de amizade, ou mesmo que de conhecimento, e nós geramos aquele ódio por alguma coisa que a pessoa nos fez, ou porque as duas pessoas fizeram contra si mesmos. Aonde há um sentimento, há também uma história. Às vezes, não desta encarnação. Muitas das vezes a gente coloca o ódio gratuito ao outro. Nós nem conhecemos, nunca ouvimos nem a voz e já achamos que odiamos. Por vezes pode até ser de vidas passadas, mas em alguns casos pode ser também desta encarnação, por questões mais psicológicas. Outra hora nós vamos aprofundar mais neste assunto, mas nem sempre é de vidas passadas e às vezes nós persistimos, não damos uma chance. O amor divino, esta energia que emana de Deus para nós e na qual os espíritos evoluídos têm nos falado aqui, não tem relação com o amor que nós levamos para o sexo, para um amor sexual, nem para um amor de namorados, nem para um amor de pai, filho, mãe, filho, avós. É um amor muito mais sublimado, muito mais elevado. O amor divino ou cristão é algo além de todas estas banalidades, entre aspas, terrenas, que são passageiras. Este amor que nós temos aqui pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos pais, vizinhos, pelos nossos animais de estimação, todos esses amores que nós vamos trazer,
é um grande aprendizado para amarmos, para entendermos o que é o amor. Mas o amor divino é um amor que não olha o outro como um objeto. O outro é algo resplandecente, independente das suas escolhas, independente da sua personalidade, independente dos seus erros, da sua construção psicológica, independente do seu conteúdo financeiro, do seu trabalho. Deus nos olha com amor absoluto. E é este amor que alimenta as nossas almas. É um amor superior. Um amor que alimenta desde os vermes, desde os animais que nós não gostamos, que nós chamamos de peçonhentos, que nós temos medo, desde aqueles animais que ficam refugiados na floresta, que ao menor sinal dos seres humanos avistá-los, já entramos em crises de surtos de medo. O amor de Deus paira sobre todas as criaturas, todos os seres, encarnados ou desencarnados. Esse amor que é sublime, celestial, é um amor que muitos ainda estão longe de alcançar. Mas é possível nós nos debruçarmos, entendermos um pouco sobre ele. Algo que talvez ainda nós não vivenciamos. Porque ao menor sinal de desinteresse do outro, do nosso colega ou dos nossos parceiros, nós estamos num mundo corriqueiro de que tudo é passageiro, como vai nos dizer Bauman, né? Os amores são líquidos, descartáveis. Tudo passa muito rápido, tudo é muito fluido e com isso também o nosso amor é muito fluido. Esse, pessoal, não é o amor divino ou cristão. O amar ao próximo pode até ser comparado com uma caridade, mas é muito além disso. E às vezes vocês podem estar pensando, nossa, mas o William está dando volta para explicar o que é esse amor. É porque talvez este amor não caiba ainda em palavras. Ele nos cabe sentir. Talvez eu falando aqui, vocês começam a sentir algo próximo do que talvez seja esse amor. Falar sobre este amor é muito complicado, é muito difícil colocar em palavras e talvez isso fosse uma dificuldade muito grande até dos espíritos evoluídos, porque esse amor é sentido. Quando os médiuns estão incorporados por espíritos que já têm essa capacidade de amar, e quando esses médiuns estão incorporados e olham o outro ser humano, esses espíritos olham como crianças, como pessoas muito, muito amadas do seu coração. Independente de quem seja essa pessoa. Se essa pessoa teve muitos crimes, se é uma pessoa que para a sociedade está em desequilíbrio, se é uma pessoa que tem esse ou aquele defeito, não importa. É um amor soberano. E muitas pessoas, quando lê sobre esse amor no Evangelho, ou em livros espíritas, espiritualistas, até falam, poxa, eu ainda não tenho condições nem de chegar perto desse amor. Sim, talvez nós ainda não consigamos compreender de fato o que é esse amor que Emmanuel sempre falava aqui no Evangelho. Que Emmanuel e que Cristo falava. Emmanuel traduzindo as palavras do Cristo nesses livros do Chico, que são palavras mesmo do nosso mestre e amigo Jesus, que ele também falava. O amor, que é o nosso tema central do Evangelho de hoje, e eu vou trazer para vocês um pedacinho do livro Nosso Lar, que a Dona Laura vai conversar com o André Luiz sobre o amor. André Luiz está ali numa bela manhã, tomando um café da manhã ali com a família da Dona Laura. Quem não leu esse livro, eu indico a leitura. André Luiz está ali já no plano espiritual e eles vão conversar um pouquinho sobre esse amor. Eu vou ler rapidinho este capítulo porque eu acho muito interessante para nós começarmos a entender as raízes desse amor
que é como se fosse um alimento. Quando eu faço um Pai Nosso, eu costumo dizer: o pão nosso de cada dia, como muitos dizem aí nas religiões, né, católicas, até mesmo evangélicas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu gosto de falar sempre o pão espiritual. Porque sempre que temos contato com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou com um livro substancial que fala, que consegue traduzir um pouco sobre esse amor, nós nos sentimos alimentados, de alguma maneira alimentados. E também não é como se fosse um alimento material. É como se nós tomássemos um néctar, uma vitamina, algo muito substancial, que enche a nossa alma, renova as nossas energias. Às vezes num trecho, ou em 2 trechos, em uma página, nós conseguimos transmutar ou sentir esse amor. É por isso que nós aqui, tanto no Evangelho, como eu já vi muitos irmãos que dão palestras ou que fazem o Evangelho no Lar, fala: pessoal, no momento de angústia, não deixe de ler o Evangelho ou uma palavra, uma mensagem instrutiva, seja de qual pessoa for, mas que seja um conteúdo que tenha notas de espiritualidade, um conteúdo bom. Se você não tem, leia. Hoje em dia é muito fácil, nós temos aí na internet. O Evangelho segundo o Espiritismo tem PDF, tem algumas editoras que disponibilizam. Vocês podem baixar na hora, leia em voz alta uma passagem. Leia 1, 2, 3 vezes e depois faça uma prece. Quem tem esse hábito se sente alimentado. E é essa energia de amor. É este alimento que às vezes nós não entendemos de que forma chega até nós, mas chega. Às vezes é numa meditação, numa oração mais aprofundada, que você entra em contato com essa energia, que nós vamos dizer energia superior, é o contato. E Emmanuel vai dizer que cada célula, cada organismo vivo, cada planta, tudo que está do nosso planeta e em todos os outros planetas, vem dessa energia, dessa expansão de amor de Deus, que estamos ainda assim um pouco distantes de compreendê-la em sua profundidade, mas já estamos vendo os raios dela, como se fosse ao amanhecer. Nós já estamos chegando lá. No capítulo 18 do livro Nosso Lar, o título é O Amor, Alimento das Almas. Aqui eu vou começar a ler na parte que a Dona Laura explica para o André Luiz. Nossos irmãos encarnados ignoram que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre do amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? A irmã Laura lhe pergunta para o André Luiz. Que ela vai dizer, eles estão falando ali sobre alimentação, que no nosso lar ainda alguns espíritos precisam de alimentação, mas ela fala que toda vez que vem um espírito muito mais evoluído, de esferas superiores, darem palestra para eles, que acontece ali como se fosse uma materialização, ela fala que esses espíritos tocam nesse ponto, da nutrição através do amor, ou seja, de nos refazermos através do amor. Isso, pessoal, ainda está um pouco distante da nossa realidade terrena, mas é bom nós já entendermos sobre isso. É um material de estudo que já está aqui no planeta Terra desde 1940.
através das obras de André Luiz e do Emmanuel, nós já entendemos como que funciona um pouco esse amor. Joana de Ângeles também traz um pouco esse amor que não precisa de palavras, não precisa de beijo, não precisa de toque. Não é um amor que nós idealizamos aqui na Terra, que é um amor muito mais carnal. É um amor extenso, um amor que alimenta as almas. E aí a Dona Laura vai dizer aqui mais para baixo no livro: tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais envolvido o ser criado, mais sutil é o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente da terra. O grande animal já colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, aí ela está falando deles lá no plano espiritual, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. André Luiz fica extraordinário, feliz com essa informação. E aí a Dona Laura fala com ele: André, você não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? A mãe de Lísias falou isso muito atenciosa. E ela vai dizer: Jesus não preceitou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Ela está falando, gente, a caridade é um simples dever que todos nós devemos praticar. Isso já é batido, todos nós devemos saber disso. Aconselha-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal são patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo. Constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, ou seja, para o plano espiritual, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades, nações, em obediência a imperativos tais. E aí, André Luiz lembra do sexo, como todos nós, quando a gente fala de amor. E aí a Dona Laura corrige ele. Ela fala: não, André Luiz, não confunda esse amor com sexo. O sexo é uma das polaridades que o amor pode se expandir. Quando se ama alguém, você tem uma relação sexual, você pode estar expandindo esse amor. Porque através do sexo, meus irmãos, pode ser como um passe. Se é uma relação sexual, pode ser como se fosse um passe. Ou seja, o que é o passe? Uma transfusão de energia. Mas ela vai dizer aqui: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é uma manifestação desse amor universal, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais espiritualizados, há carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia para que se alimente a aventura.
Basta a presença e às vezes apenas a compreensão. E aí, mais para baixo, ela vai dizer: aprendemos aqui em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas irmãs, almas afim, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente. Conseguem equilíbrio no plano de redenção, quando, porém, falta companheiros. Bom, só essa parte aqui do nosso lar já dá para nós compreendermos, entendermos um pouco o que é esse amor. Esse amor, pessoal, eu costumo, quando eu vou dar palestra sobre o amor ao próximo, que eu vou falar um pouco sobre o amor divino ou o amor cristão, eu gosto de dar o exemplo quando a gente tem alguém que a gente ama muito nessa encarnação. As pessoas sempre lembram, às vezes, de uma avó, de alguém que fez um bem muito grande para nós. Mas eu sempre falo com as pessoas que estão ali assistindo a palestra, e eu vou falar aqui com vocês agora. Entendam esse amor, o amor divino, que é o que eu consegui traduzir ele até hoje, algo mais próximo do que talvez eu consiga sentir. Que é quando você ama alguém muito, muito mesmo, como uma avó, um avô, paterno, materno. E quando você chega perto dessa pessoa, essa pessoa sem falar nada, só com um gesto ou só com um abraço, ela consegue te transmutar esse amor. Só de você estar perto dessa pessoa, você consegue magneticamente ficar bem. Às vezes você está doente ou você está com alguma questão psicológica ou com alguma angústia. Quando você aproxima-se dessa pessoa, é o seu local de refúgio. É o seu local de internalização. Esse é um sentimento um pouco mais próximo desse amor que nós estamos falando aqui. Algum local de conforto para onde nós vamos para recarregar as baterias. A gente falou sobre esse amor em algum dos evangelhos aqui, mas é algo próximo, é um amor superior às questões mais humanas. Às vezes essas pessoas podem até falar alguma coisa ou fazer algo para nós comermos, um chazinho, porque aí, como a dona Laura vai dizer lá, esse amor também pode ser através da alimentação, mas não é uma alimentação qualquer. É quando alguém emprega e faz algo com muito amor e nos serve. Então pode ser considerado também. Quando nós nos aproximamos desse amor divino, é como se nós estivéssemos nos aproximando dessa pessoa que nos dá esse acolhimento. Tanto que os nossos irmãos evangélicos, tem até algumas músicas evangélicas que eu já ouvi, que falam, né, retornando para a casa do Pai, de volta à casa dos pais, né, que é aquele sentimento de aconchego que pode ser um pouco traduzido esse amor. Quando nós estamos aí em apuros materiais, é o que nós corremos de volta para a casa do nosso Pai, e muitas das vezes fazemos isso também, materialmente falando. Emmanuel vai dizer, no livro O Consolador, na pergunta 322, ele vai dizer sobre o amor. Amor. Perguntam para Emmanuel, há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Emmanuel vai dizer, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei própria da vida e, sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações. Da química, nos reinos minerais e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis.
Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, das manifestações do irracional. No caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência desta lei única que dirige o universo. Das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados desígnios do universo. Equilibrar esse amor nas nossas vidas é um grande desafio, meus irmãos, mas devemos nos aproximar dele a cada dia, devemos ter e estar em sintonia com esse amor. E é claro, como Jesus nos ensinou no Evangelho, amai ao próximo como a ti mesmo, nós devemos entender este amor em nós mesmos, de que forma nós acessamos a ele, como é difícil e como que, quando nós acessamos ele, nós temos esse acolhimento independente do nosso erro, independente do que nós fizermos, nós temos esse acolhimento. E por que muitas das vezes, quando a gente vai dar este acolhimento ao outro, nós vamos para a via do julgamento? Ah, mas fulano fez isso de errado, fulano fez aquilo de errado. Todas as pessoas que erram vão se reaver consigo mesma no reajuste da consciência, no futuro. Todas as pessoas que erram reaverão consigo mesmas no futuro, diante da cobrança da sua consciência. Não cabe a nós ficarmos mais apontando o dedo. Cabe a nós dirigirmos o nosso próprio viver, e aqueles espíritos que estão sobre nossa responsabilidade, os nossos filhos, que renascem no nosso lar e que chegam ao nosso lar por outras vias, é que devem ser objetos de nossas preocupações, até certo ponto também, porque o filho atinge a maioridade, segue a sua vida, muda-se de casa, mas até o momento que ele está sobre a sua administração ali familiar, aí sim é sua responsabilidade. Agora, por que perdemos tanto tempo observando os defeitos, as dificuldades dos nossos irmãos, sendo que cada um tem a sua caminhada e a sua trajetória evolutiva? Fiquemos, meus irmãos, muito atentos neste ponto do nosso viver, porque são caminhos que nós vamos enveredando da crítica, do não amor ao próximo. Devemos entender. Vamos ler um pedacinho do Evangelho. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Se somente amardes quem vos ama, que mérito vos teria nisso, uma vez que todas as pessoas também amam os que a amam? Se o bem somente o fizerde aos que vos fazem, que mérito vos reconheceria? Se vos emprestaste àquele de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito vos reconhecerá? Quando as pessoas também que estão em desequilíbrio se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Se amar ao próximo, no item 3, estou lendo aqui, pessoal, constitui o princípio de caridade,
amai os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe a confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança em uma pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existe entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente estar na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e de repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença. De difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termos para exprimir problemas diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme o caso. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo mais acelerado ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar o ódio, não guardar rancor e nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem ter pensamentos ocultos e sem condições o mal que nos cause. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-lo em apresentando ocasião. É abster-se, que por palavras, que por atos, de tudo que possa prejudicar. E, finalmente, é retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, que assim procede e preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Meus irmãos, minhas irmãs, este capítulo é muito autoexplicativo, não cabe nem aqui muita interpretação, mas a diferença básica: amar um inimigo não é chamar este inimigo para almoçar, para passear, para viajar conosco, não é isso. Tanto que ali os próprios espíritos dizem, a energia é diferente, nós não conseguimos ter o mesmo contato. Amar os inimigos é não desejar o mal, criticar, enviar energias pesadas pelo pensamento. É demonstrar a nossa diferença vibracional. Nós que já conhecemos a lei de causa e efeito, nós que já sabemos da reencarnação, das questões do passado que voltam, nós já temos uma responsabilidade, como no Evangelho vai nos dizer. Muito se é cobrado aquele que muito recebe. Nós estamos recebendo hoje uma boa parte. Nós entendemos o que é energia, o que um pensamento pode causar. Uma pessoa que já te fez muito mal, que já te traiu, que já te fez muitas, ou que te trouxe muitos problemas, você não vai conseguir talvez conviver bem com ela nessa encarnação. Nós ainda estamos no nível evolutivo que não permite isso. Tá tudo bem. O que nós não devemos fazer
é interferir na vida dessa pessoa. Deixa essa pessoa por ela mesma. Deixe ela com os seus problemas e ponto final. E sigamos a nossa vida. Podemos orar sim por essa pessoa, podemos desejar o bem. Diversas vezes, meus irmãos, eu recebo mensagem ou nas minhas redes sociais, ou aqui no YouTube, de pessoas falando: olha, fulano está fazendo isso para mim, está indo fazer magias negras, como dizem no popular, né? Está fazendo amarração, está fazendo isso. Outras pessoas vão dizer: ah, a pessoa fala muito mal de mim. Eu recebo diversas vezes a mensagem. O que eu faço para essa pessoa, para essa energia não me pegar? O próprio Chico Xavier vai dizer que quando o muro está com um buraco, vai passar essas energias. Nós temos que cuidar do nosso coração, do nosso ambiente espiritual, que é o nosso corpo, que guarda esse nosso perispírito. E também da nossa casa mental, dos nossos pensamentos. Qualquer atitude menos positiva que vier até nós, só vai nos atingir se estivermos no mesmo patamar vibracional. Então, nós que estamos aqui todos os domingos fazendo o Evangelho no Lar, estamos fazendo a caridade, estamos orando, pode nos acontecer o mal? Com toda certeza, pode. Nós não estamos livres de ter o mal, de sofrer algum acidente, não estamos. Mas se nos acontecer, é por providência divina. Não vamos entender, meus irmãos, que quando a pessoa está no caminho do bem, não pode acontecer nada com essa pessoa, estamos blindados. Isso não é ter bom senso. Nós podemos sim sofrer, mas nós temos que entender que tudo que nos chega é por uma questão de aprendizado e que nós vamos levantar e reerguer. Não ficarmos presos a essas questões. Ah, foi amarração, foi tal coisa. Pode até ter sido, mas tivemos uma invigilância ali no processo. Façamos sempre as nossas orações, não somente durante o Evangelho no Lar. Melhoremos os padrões vibratórios da nossa casa e da nossa casa mental. Sempre. O que nós precisamos fazer de diferente? Nada demais. São orações, são pensamentos. Não esquecer da oração ao dormir, ao acordar. Não esquecer das nossas meditações. Não esquecermos de ajudar ao próximo. De retribuirmos os pensamentos negativos que nós recebemos com pensamentos positivos de saúde, de amor, de gratidão. Quando nós fazemos isso, se você sabe que tem alguém que te persegue, que alguém quer o seu mal, pegue o nome dessa pessoa e coloque num momento de oração como este. Peça a Jesus por essa pessoa, que Jesus ilumine essa pessoa, que ela estando saudável, bem, feliz, vai seguir o caminho dela ou dele de uma maneira mais saudável. Nós temos que ficar atentos a isso. Tentar quebrar esses vínculos, meus irmãos, porque uma vez desencarnado é muito pior. Quantos irmãos chegam nas nossas reuniões de desobsessão com o ódio amargurado e cruel, achando que são vítima de vingança tal, vingança aqui, vingança ali. E essas pessoas que eles falam nas reuniões de desobsessão, que eles são vítimas disso, vítimas daquilo, são pessoas que já reencarnaram, que estão seguindo as suas vidas, que já casaram novamente em outras encarnações, que já estão quase desencarnando. Quantos obsessores ficam uma vida de 60, de 70, de 80 anos perseguindo uma pessoa que no passado lhe fez algo mal, prejudicando a encarnação dele mesmo. Ele está ali naquele misto obsessivo, arraigado às forças do ódio, e ele está prejudicando única e exclusivamente a ele ou a ela mesmo que está do lado do plano espiritual. E fica cego de ódio, cego, e a vida da pessoa continua fluindo. Essa pessoa, quando olha para trás, percebe que às vezes perdeu 1, 2 séculos presos a esse egoísmo, a esse ódio que é um ódio adoecido, que só traz angústia, que só traz miséria, que só traz adoecimento de todos os mais possíveis e que, infelizmente, no futuro trará resgates dolorosos.
alimentar, meus irmãos, o ódio só nos traz complicações no campo físico e no campo mental, tanto para quem está encarnado como para quem está desencarnado. Só nos traz pensamentos ruidosos, só nos traz dores ruidosas que invadem a nossa alma. Lembremos sempre da caridade para com os nossos inimigos e para quem nos persegue, para também os inimigos e os perseguidores da sociedade. Vamos para os nossos momentos de vibrações finais. Vamos entrar, meus irmãos, em sintonia com a nossa querida irmã e mãe Maria de Nazaré. Mentalizando a nossa irmã agora, nos nossos momentos de meditação final. Ligamos-nos ao alto, à colônia Maria de Nazaré, a este espírito benfeitor, que ajuda tanto o nosso planeta. Estamos hoje, mais uma vez, meus queridos, na casa de Maria. Relaxe o seu corpo. Senta-se de uma maneira mais confortável, descruze as pernas e os braços. Eleve as suas mãos ou inclina-se ela para o alto. Vamos receber os bons fluidos da equipe de Maria, que sempre nos ajuda. Querida Mãe, esteja mais uma vez conosco. Queridos irmãos, legiões dos servos de Maria, temos aqui irmãos e irmãs necessitando neste momento do passe, espíritos encarnados e desencarnados, que neste momento precisa desse auxílio espiritual. Nos ajude. Por caridade imensa, nos ajude. Respiração mais tranquila, enchendo os pulmões, mentalizando Maria, nossa querida irmã, e os nossos queridos mentores iniciam um momento de paz. Sinta as mãos desses amigos sobre a sua cabeça, descendo em todo o seu corpo, sem encostar. São movimentos de limpeza, geralmente de 4 a 6 movimentos, fazendo a limpeza do seu perispírito. Com as mãos de luz, vai para o seu rosto, tirando os miasmas, clareando os pensamentos, desce até o seu nariz, ilumina o seu olhar, abençoando também o seu aparelho respiratório. Descendo para a boca, a garganta, passando também nos ouvidos, o passe limpa todo o nosso organismo e nos traz boas energias. Chegando ao tórax, onde teremos os pulmões e também o nosso coração, as nossas veias. Que importância tem o coração para a nossa vida? Bombeando, sem mesmo com a necessidade de pensarmos para isso. Este órgão querido trabalha por nós e nos ajuda na nossa encarnação. Sinta o seu coração mais saudável. Sinta o seu coração muito mais saudável. Se você tem algum problema no coração crônico, converse com os mentores, que eles possam te ajudar. Passamos para a limpeza dos pulmões, este órgão incrível, que nos mantém também encarnados.
Grande pulmão, obrigado por nos ajudar. Sinta o seu pulmão saudável. Sinta ele muito, muito, muito saudável. Agradeça por ele mais uma vez. Se você tem alguma doença crônica no pulmão, peça ajuda. Os mentores iniciam-se o processo de limpeza nos órgãos da digestão. Agradeça esses órgãos. Agradeça ao seu estômago, ao seu fígado, agradeça ao intestino. Agradeça por estes órgãos, por separar o alimento, por nos nutrir. Que capacidade tem este organismo de nos manter vivos? Imagina-se esses órgãos saudáveis, cada vez mais saudáveis, limpos de qualquer energia deletéria. Reconheça a importância desses órgãos e se alinhe com eles. Passamos a limpeza para os órgãos sexuais e também os nossos órgãos de excreção. Agradeçamos a estes órgãos por ter um papel fundamental nas nossas vidas, que muitas vezes nós não reconhecemos, mas no corpo físico atual são de extrema importância. Imaginemos estes órgãos mais saudáveis. Todos os órgãos, os rins, a nossa bexiga, que faz também a filtragem, tanto dos nossos líquidos como também do nosso alimento, filtrando e ajudando. Só quem tem ausência de um rim sabe como é a importância deste órgão para o nosso organismo. Então, agradeça por você ter o seu rim. Entenda a importância dele e imagine ele limpo e saudável, muito mais saudável do que estar agora. Se você tem alguma doença crônica na região do útero, da próstata, da bexiga, dos rins, na sua região anal ou até mesmo nos seus órgãos reprodutores, peça aos benfeitores ajuda neste campo. A limpeza se estende para os nossos movimentos circulatórios, que principalmente estão nas veias das pernas. Agradeçamos a essas veias. Agradeçamos também aos nossos pés que nos conduz, que sem eles, muitas das vezes, não faríamos bons caminhos, trilharíamos boas jornadas. Agradecemos ao nosso corpo e sintamos ele, mais uma vez, saudável. Muito, muito, muito mais saudável. Reenergizamos todo este corpo e entramos em sintonia com o amor divino que através de Maria chega até nós. Tendo terminado este passe, meus irmãos, minhas irmãs, vocês podem trazer uma pessoa que vocês querem, que recebam este momento de energias e de recondução deste passe. Sempre que você precisar, ouça mais uma vez este áudio e conecte-se com esse passe. Nós vamos fazer a prece final enquanto vocês terminam de receber este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, esteja conosco,
os que ainda estamos em erro, agora e na hora do nosso desencarne. Querida Mãe, neste momento vibracional ao qual nós sintonizamos com a Senhora, mais uma vez pedindo, ajude-nos neste momento, fluidifique a nossa água e nos dê uma semana iluminada juntamente contigo. Abençoe, querida Mãe, aqueles que sofrem, aqueles que estão com doença física, mental, espiritual, aqueles que estão na rua sentindo frio, fome, aos nossos queridos animais também, que muitas das vezes estão com fome e frio. Ó Mãe querida, tocai no coração de toda a humanidade, para que possamos juntos, unidos, ajudar todos. Que este amor divino faça parte das nossas condutas diárias, desde o amanhecer até as nossas noites de sono. Abençoe, querida Mãe, cada pessoa neste momento que está sintonizado neste Evangelho, encarnados ou desencarnados, ou que irão ouvir depois gravado. Abençoe a cada um deles. Nós queremos te agradecer. Mais uma vez, a Senhora e a equipe querida que nos ajudou com o passe. Muito obrigado. Pedimos, Jesus, a autorização para encerrarmos este momento do nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vocês podem ir voltando lentamente, mexendo as extremidades do corpo. Sinta o ambiente que vocês estão agora, a cadeira, o sofá. Sinta-se mais ligado ao seu corpo físico e agradecidos. Agradeça a Deus, a Jesus e a equipe de Maria por este momento vibracional. Muito obrigado, meus queridos, por ter chegado até aqui. Obrigado de coração mesmo. Nos ajude aí compartilhando este Evangelho, comentando aí também. Eu agradeço ao carinho que nós temos recebido nos comentários, no chat ao vivo. Sempre temos amigos aí de todas as regiões do mundo. Vi aqui já pessoas, né, de Portugal, Estados Unidos, além do Brasil, né, Argentina também, Japão. Temos irmãos de muitos países que juntos estamos aqui neste momento vibracional. Obrigado a cada um de vocês.